Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre bullying. Bullying, na verdade, são um conjunto de ações com o objetivo de depreciar grupos de pessoas por características físicas, comportamentais, às vezes até sociais, financeiras, entre outras coisas. Ou seja, é fazer piada com que não se deve, né? Eu, no meu lugar de fala, né, como gay e como uma criança que cresceu não tão afeminada, mas que boatos. Boatos que eu tinha muito trejeito, então eu sempre fui muito questionado quanto a isso desde que eu era muito criança. Então, assim, quando a gente imagina que esses comportamentos preconceituosos eles iniciam dentro de casa, não é só meu pai, minha mãe, meu irmão, não. Parentes, amigos, pessoas que frequentavam a minha casa, muitas vezes me questionavam sobre meus comportamentos afeminados, se eu era gay. Gente, eu era criança, eu não sabia nem o que era ser gay, eu não sabia nem que homem não prestava, que homem não presta. Eu já recebia um pouco essa pressão em casa, né? E aí quando a gente muda para um ambiente escolar, quando eu ia para a escola sempre, para mim, sempre foi um ambiente muito hostil, principalmente nos primeiros anos de ensino. Um ambiente hostil quer dizer um ambiente que a pessoa não se sente confortável. E de onde era que vinham essas situações que me deixavam desconfortáveis na escola? As mesmas situações que me deixavam desconfortáveis em casa. Questionamento se eu era gay. Gente, eu era uma criança, eu não sabia nada. Não sabia nada sobre isso. Então, a criança, quando ela tem um pouquinho de trejeitos mais afeminados, isso também não quer dizer que toda criança que tenha algum tipo de trejeito, ela venha a ser gay, isso não tem nada a ver. Toda criança que ela tem esses trejeitos mais afeminados, quando criança, elas sofrem desde o momento que elas abrem o olho. Por quê? Quando você pensa que em casa você é questionado, na rua você é questionado, na escola você é questionado, você começa a pensar em que lugar você estaria confortável. Em que lugar você pode ser você mesmo. Você pode se conhecer, né? E aí quando você pensa isso, eu na minha trajetória eu sempre fui muito questionado nesse sentido. E isso dificultou um pouco eu reforçar a minha identidade sexual. Por quê? Porque quando você recebe esse tanto de pressão sem saber por que essa pressão está acontecendo, por que as pessoas perguntam isso pra você, por que isso incomoda as pessoas, por que você está sofrendo esse tipo de violência por conta de uma coisa que você não entende, que você não sabe por que está acontecendo, isso de uma grande forma, isso complica o seu desenvolvimento sexual. E aí quando você ainda não se conhece, você ainda não entende o que é orientação sexual, você ainda não entende o que é desejo sexual, você já é acusado, né? De uma coisa que você não tá entendendo, o que tá acontecendo, por que estão me chamando de gay, o que é gay, por que eu sou gay. Então essas crianças, elas sofrem muito, elas sofrem em casa e elas sofrem na escola. E quando esse tipo de aborrecimento acontece na escola, é o que a gente chama de bullying, tá? E durante esse meu percurso, durante no ensino fundamental, eu sofri muito esse tipo de questionamento. Ah, tu é gay. Gente, o que é ser gay? Eu não tô entendendo. Ah, tu é gay, não sei o que gay, não sei o que gay. Fui vivendo, sabe? Sempre com aquela pressão de não entender o que estava acontecendo. Por que as pessoas estavam falando isso? E aí quando eu evoluí pro ensino médio, aí eu já consegui, porque a gente amadurece mais sexualmente, né? Quando você tá na sua puberdade, e aí você começa a amadurecer e você começa a se perguntar o que é realmente seu desejo sexual, por quem que você se atrai. E aí você começa a tentar desenvolver uma sexualidade em meio a essa pressão que existe na sua cabeça, na sua vida, sua família te pergunta, seus amigos te acusam e você não entende. Em meio a toda essa pressão, eu consegui montar uma linha de raciocínio, né? E pensar assim, por quem que eu me atraio, quem sou eu, do que eu gosto, o que o sexo feminino representa pra mim, o que o sexo masculino representa pra mim. Em meio a toda essa pressão que é construída socialmente, a gente tem que conseguir encontrar uma linha de raciocínio para se autodescobrir, né?
E isso tudo, se a gente for pensar, é um sofrimento que que as pessoas LGBT, de uma forma geral, sofrem, é um sofrimento desnecessário. Por quê? Porque se nós, como sociedade, fôssemos um pingo responsáveis, a gente não faria esse tipo de cobrança para crianças, gente. Crianças são cobradas diariamente. Tu é gay? Tua mãe sabe que tu é gay? Olha, ser gay é errado, não sei o que, não sei o que. Gente, ser uma criança gay nos anos 90 foi barra pesada, sabe? E aí, isso tudo poderia ser evitado se a sociedade já fosse, naquela época, consciente de que essas cobranças quanto à identidade sexual, elas não devem ser impostas de maneira tão precoce. Na verdade, elas não têm que ser impostas nunca, né? Porque ninguém tem que mandar na sexualidade de ninguém. E ninguém tem obrigação de estar explicando a sua sexualidade. Ah, eu sou gay. Ninguém precisa te dizer se é gay, se é hétero, se é nada. A pessoa é o que ela é e pronto, né? Então, o nosso papel como adultos, que até hoje isso acontece, gente, eu tenho 30 anos, mas até hoje situações de bullying acontecem, de preconceito e tal. E aí, por ter mais maturidade, por ter vivenciado muita coisa difícil, a gente acaba tendo uns manejos, uns traquejos de voltar contra a situação. E tem situação que a gente bate de frente mesmo e puxa pra discussão. Não violência física, por favor. Mas a gente puxa pra discussão, puxa a pessoa pra discussão. Oh, por que tu fala isso? Por que isso? Por que isso é errado? Vamos respeitar as pessoas e é isso. O nosso papel como adulto é conscientizar as crianças de hoje de que elas precisam respeitar as pessoas de maneira global. Sua sexualidade, seus pontos de vista, desde que não preconceituosos, tá? Porque preconceito a gente não respeita, a gente bate de frente. E aí a gente tem que ensinar as nossas crianças a respeitar a identidade do outro e o limite do outro. E de respeitar a identidade do outro. Se o outro é gay ou se o outro é hétero, se o outro é branco, se o outro é negro, se o outro interessa. Se a gente conseguir passar esse ensinamento para as crianças e dizer, ó, você precisa respeitar as pessoas, a gente vai evitar o sofrimento de que muitos de nós LGBT passamos. Essa pressão que existe tanto em casa quanto na escola, né? O meu recado para vocês hoje era esse. Vamos ensinar as nossas crianças a respeitar as pessoas, a respeitar os coleguinhas, porque se as crianças forem educadas dessa maneira, quando elas forem adultos, elas vão perpetuar esse comportamento respeitoso e vão passar esse comportamento para os descendentes e assim sucessivamente. A gente vai conseguir construir uma sociedade melhor, viu? Qualquer coisa pode perguntar no direct. Até a próxima.